Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero dar as boas-vindas, né? Nós temos muitas pessoas que estão vindo hoje aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, né? Este é o Ministério Batista Cristo é a Vida. Esta igreja ela já tem 35 anos. É uma igreja que ela visa, né, trabalhar para alcançar a família, para ajudar, para estruturar, para ser suporte, para ser apoio à família. Em dias, principalmente, que vivemos, né, onde, infelizmente, cada vez mais, nós vemos que o mundo hoje tem lutado contra os valores da família, lutado contra aquilo que nós sabemos que realmente é importante, que fundamenta, que traz ordem, que traz amor, que traz alegria para a família. É o que nós temos visto hoje, infelizmente, que cada vez mais o mundo tem desvalorizado, tentado deturpar, né, e destruir esses valores, destruir a família, destruir a religião. Mas nós cremos sim que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Nós cremos que a palavra, a Bíblia, é a palavra revelada de Deus para o ser humano e que tudo aquilo que está na Bíblia é a verdade. É a única verdade, é o que nós cremos. E aí talvez você possa dizer assim para mim, tá, mas como tu sabe isso? Tem um texto na Bíblia que diz que o Espírito de Deus, ele testifica o nosso espírito, ele convence, ele trabalha no nosso interior de que Deus, ele é real. Quem aqui já teve essa experiência aqui? Levanta bem alto a mão, por favor. Amém. Louvado seja Deus. Então não me deixe sozinho. Então eu creio que é fato e é verdade o que eu estou falando. Então quero dar as boas-vindas a todos vocês. E quero começar lendo um texto que diz lá em Lucas 22, 62. Aqui esse texto, eu quero ler uma pequena frase e depois eu quero adentrar para explicar melhor o que relata aqui esse momento. Então Pedro era um dos discípulos de Jesus. Para muitos, né, ele era um dos principais discípulos de Jesus. Ele tem uma boa referência, uma boa participação nas Escrituras. E Pedro, a palavra de Deus diz aqui que Pedro, saindo dali, o que aconteceu? Chorou amargamente. Alguém aqui já chorou amargamente? Já? É brabo, né? É um choro doído. É um choro pesado. É um choro que incomoda. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, melhor, foi a segunda vez, né? Mas segunda vez que eu entrei numa igreja evangélica, que foi o MBCV, isso aconteceu em 1998, faz tempinho, né? Já estou revelando a minha idade. 1998, eu tinha por volta de mais ou menos 17 anos de idade. Eu fui num culto do MBCV em Novo Hamburgo e era uma quarta-feira. E até então eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica desse porte, com essa estrutura, né, e com tanta gente. Era um culto de quarta, e quem conhece a sede de Novo Hamburgo sabe que lá é uma igreja grande. Eu cheguei lá, e quando eu entrei na porta da igreja, me chamou a atenção que, primeiro, tinha muita gente. Segundo, que tinha gente velho, adulto, criança, jovens, tinha gente de tudo que era tipo. Terceiro, que tinha uma banda tocando na igreja. Porque eu venho de família que é uma família católica. E os meus amigos me convidaram para ir nesse culto. E aí, pela amizade, por ser amigo deles e tal, eu disse, tá bom, vou ir. E fui. E quando eu cheguei lá, aquilo me impactou. Assim como talvez, né, você talvez teve essa experiência já.
Cheguei na igreja, já estava tocando o louvor, já estavam adorando a Deus, a banda tocando. E aí, bem na hora que eu chego, assim, estava um monte de gente com a mão lá em cima, assim. Eu disse, o que é isso? Que loucura! Já aconteceu isso com você, gente? Já? Assim, mas que coisa de louco isso aí. E aquilo, assim, me chamou a atenção, me impactou. Por quê? Porque era muito diferente dos costumes que eu tinha. Porque era muito diferente da cultura da qual eu vinha. Só que ao mesmo tempo que era diferente, era legal. Ao mesmo tempo que era diferente dos meus costumes, eu achei bacana. Isso, olha, as pessoas riam aqui, né? As pessoas me deram a mão, até uns me abraçaram, né? Eu digo, ué? E aquilo foi algo que me chamou e me impactou a minha vida. Mas como eu cheguei lá? Por que foi que eu cheguei lá? Porque por alguns momentos eu estava chorando amargamente. E talvez hoje você está aqui e você tem vivido a sua vida, e muitos aqui hoje já conhecem a palavra, conhecem o evangelho, mas talvez não está chorando amargamente, está engolindo o choro. Eu lembro do meu pai, muitas vezes, né, quando o bicho pegava, ele se engole o choro. Quem já ouviu essa aí? Já? Engole o choro. E a gente vai crescendo, né? A gente vai ficando mais velho e a gente vai engolindo o choro. Só que esse engolir o choro é bom ou é ruim? É ruim. Porque vai ficando cada vez mais amargo, mais doído. Até que uma hora a gente não suporta mais. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre quem cuida do templo do Senhor. Ele é bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz. O povo de Deus, ele está vivendo hoje na comodidade de fazer somente aquilo que é conveniente. E por isso, vivem de uma maneira insatisfeita e infeliz, engolindo o choro. Infelizmente, tem muita gente, e muita gente aqui hoje, que não está satisfeito, feliz, completo com a vida que está levando. E está engolindo o choro. E sabe o que é o pior? O pior é que não sabe a resposta. Não sabe o que fazer. Não sabe por onde caminhar. Não sabe onde encontrar. E nem sabe o porquê isso está acontecendo. Quem quer saber nessa noite? Você quer a resposta para os problemas da sua vida? Sim ou não? Sim. Estão comigo? Sim. Deus colocou algo no meu coração já na sexta-feira, e eu compartilhei essa palavra na vigília que nós tivemos, e eu quero trazer essa palavra novamente à igreja hoje. Ageu capítulo 1, verso 1 a seguir. Ageu foi um profeta que Deus levantou para trazer luz, para trazer clareza, para trazer resposta aos problemas que as pessoas estavam vivendo naquele tempo. Alguém tem problema aqui? Tem? Você quer resposta para os seus problemas? Então dê ouvido ao que o Senhor diz à sua igreja nessa noite. E aqui o profeta Ageu diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E também veio a palavra a Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote da época. Então, o profeta, que era alguém que geralmente era levantado por Deus, onde Deus falava ao coração dele e dizia assim: olha, vai lá e fala agora ao governador da cidade. E também vai e fala ao sacerdote daquela cidade. Eu tenho uma palavra para eles, eu tenho algo para dizer para eles, vai lá e fala. E foi isso que o profeta fez. E o que ele disse?
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, diga assim, eu, você. Não, isso não era para dizer. O povo diz assim, não veio ainda o tempo. Não é hora. Não está na hora ainda. Não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Começa por aqui. E se tem uma coisa que Deus, Ele conhece muito bem, é o nosso coração. Olha para a pessoa que está ao lado e diz assim, Deus conhece o teu coração. Agora fala mais uma coisa e diz assim, ó, Ele sabe o que os outros não sabem. Essa é braba, né? E aí o que o Senhor diz aí então? Olha só. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta e disse, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas? O que é casa apainelada? Aquela casa bonita, aquela casa que tu cuida, que tu corta grama, que tu varre, que tu vê, que tu pinta, que tu está o tempo todo cuidando. É tempo de vocês ficar habitando e cuidando dessa casa, enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E aqui o Senhor já nos chama a atenção para algo muito importante, e que na grande maioria das vezes nós não queremos fazer, que é olhar para o nosso passado. Porque a gente é muito bom em olhar para o passado dos outros, mas não olha para o nosso. Ele só considera da onde você veio. Considera da onde eu vos tirei. Por que Deus está falando isso aqui, gente? Porque no tempo de Moisés, e você deve saber um pouquinho da história de Moisés, o povo era escravo no Egito. Eram milhões de pessoas escravas no Egito. Escravo não tem direito a nada. Escravo não tem salário. Escravo tem direito a comida e um tetinho, um lugarzinho para dormir. No máximo. E lá o povo de Deus era escravo. E ele diz assim, ó, considera de onde tu saiu. E o que ele está dizendo? E olha onde tu está. Olha o que tu tem. Olha como está a tua vida. E isso tem tudo a ver com a nossa oração interior, que é a oração da gratidão. Quanta coisa talvez hoje você tem, hoje, e que não tinha ontem, e hoje a boca só reclama, em vez de agradecer. Né? Da onde Deus te tirou e hoje onde você está, e a gente continua murmurando e reclamando, em vez de agradecer? Tendes semeado muito, diz o Senhor, e também tem o quê? Recolhido pouco. Tem alguém aqui que é da época da roça aí? Tem? Tem? Legal. Mais alguém? Quando tu planta lá uma semente, nasce uma fruta? Os da roça aí. Uma fruta só? Nasce quantas? Um monte, né? Olha que engraçado, diz que a gente tem semeado muitas sementes, porém, tem recolhido o quê? Pouco. Opa, então quer dizer que não é proporcional? Tem coisa errada, né? Eu trabalho, faço muito, porém eu não vejo o fruto do que eu faço. E ele diz, vocês comem, mas não chega a fartar. Vocês bebem, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém também se aquece. E o que recebe salário, alguém recebe salário aí? Glória a Deus, amém? E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. O que acontece quando você bota dinheiro no saco furado? Perde. Ele perde. Você não usa, você não aproveita. Olha que interessante que Deus está falando.
E aí, o que mais ele diz? Assim diz o Senhor. E de novo ele chama a atenção. Considera o teu passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela, então, eu vou me agradar. E então eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo, considera de onde eu te tirei, considera de onde tu veio. Eu só estou dizendo, cuida da minha casa. Porque eu te tirei de um lugar que tu era miserável. Eu te tirei de um lugar que tu era escravo, que tu não era ninguém, tua vida não valia nada. E agora eu te dei uma nova vida. Cuida das minhas coisas. E o que ele diz? Você esperou muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco ainda, quando você trouxe para a sua casa, eu quem? Deus, com um assopro o dissipei. Deus ele está dizendo que a gente, por não ser grato, a gente por não estar fazendo aquilo que ele, de uma maneira muito pequena, pede para nós, que é sermos gratos, que é realmente dispor a nossa vida para cuidar das coisas que ele tem confiado nas nossas mãos, a gente tem trabalhado muito e não tem colhido nada. A gente tem feito muita coisa e nunca está satisfeito. Lembra lá do início, lá do Pedro? Chorando amargamente. Essas pessoas estavam engolindo choro. Essas pessoas estavam numa sequidão, numa tristeza, numa insatisfação. E o Senhor disse assim, e ainda o pouco que sobra, eu acabo com o que sobra. E agora ele explica o porquê que isso acontece. O Senhor não pode voltar. Por quê, diz o Senhor? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Nesse tempo, a gente está falando do Antigo Testamento, amém? O Antigo Testamento falava do tabernáculo, falava do templo. O primeiro templo construído foi Salomão, o rei Salomão, o grande rei Salomão, filho do rei Davi, que construiu. Esse templo foi destruído. E aí o templo aqui, ele está dizendo, olha a minha casa como é que está. E vocês não estão dando valor. Olha de onde eu tirei vocês. Olha tudo que eu fiz por vocês. Olha quantos livramentos eu fiz. Eu abri um mar vermelho para vocês não serem destruídos pelo Egito. Eu colocava uma coluna de fogo de noite para vocês não sentir frio no deserto. De dia eu colocava uma coluna de nuvem para vocês não sofrer com o sol. Eu mandava todo dia de manhã para vocês pão, que vocês não precisavam amassar e nem cozinhar. Além disso, vocês reclamaram, diziam não tem carne, e eu mandava todo dia de manhã codorna, para você comer, você não precisava nem caçar, você ganhava de graça. E vocês estão reclamando, vocês não estão valorizando, vocês não estão cuidando da minha casa. Só que hoje nós vivemos o tempo da graça. E o tempo da graça, a palavra do Senhor diz que qual que é o tempo do Senhor? Nós. A nossa vida, a sua vida é o templo do Senhor. No dia de Pentecostes, logo depois de Jesus Cristo ir aos céus, veio a festa de Pentecostes. Naquele dia o Senhor disse, vocês fiquem aí, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vai revelar a vocês todas as coisas. O Senhor já tinha profetizado, por meio de outros profetas, dizendo, olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda carne. E naquele dia, no dia de Pentecostes, se cumpre a palavra do Senhor. E os homens que ali estavam, que eram discípulos do Senhor, receberam o Espírito Santo de Deus. E então, desde então, o homem passa a ser o templo de Deus, a casa de Deus. Você é casa de Deus? Amém. E você tem cuidado dessa casa de Deus?
Você tem cuidado desse templo que Deus te entregou? Você tem cuidado deste ministério, dessa família, desse propósito que Deus ele deu para você? Esse é um dos grandes motivos pelo qual o homem hoje está chorando amargamente. Porque não se sente satisfeito, porque não faz aquilo que deveria estar fazendo, que é o quê? Cuidando da casa do Senhor, mas está cuidando da sua própria vida. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, a palavra que veio ao meu coração foi ego, o eu. Eu isso, eu aquilo outro, eu. Quantos aqui hoje talvez têm dedicado a sua vida exclusivamente só para fazer aquilo que agrada a si mesmo? Não, mas o culto de ceia não tem problema. Eu vou outro dia. Pois é, mas se você crê na palavra de Deus e que ela é a direção de Deus para a sua vida, Jesus falou, existe ordem na minha casa, e você deve cear comigo. Glória a Deus que você está aqui hoje, mas na próxima ceia que você também possa estar, porque às vezes a gente vai permitindo que em vez de cuidar da casa do Senhor, a gente vai cuidar de outras casas, vai cuidar de outras coisas, que o Senhor não nos chamou para cuidar. Por isso que lá no início eu falei o seguinte, o povo de Deus, ele está vivendo na comodidade de fazer somente aquilo que é conveniente. E por causa disso, é que vivem insatisfeitos e infelizes. Por causa disso, há briga dentro de casa entre os casais. Por causa disso, há conflito com as crianças. Por causa disso, há problemas no trabalho. Por causa disso, não tem satisfação naquilo que faz a vida. Por causa disso, não consegue encontrar paz. Por causa disso, eu estou confuso. O que eu faço da minha vida? Por quê? Porque está cuidando somente do seu próprio umbigo. E isso foi, por causa disso, é que entrou o pecado no mundo. Por causa disso, foi que o homem, ele foi separado de Deus. Por causa que ele quis cuidar somente do seu próprio umbigo. E não dar ouvidos. E não dar atenção. E não obedecer aquilo que Deus falou que ele deveria fazer. Deus, ele tem um compromisso, gente. Sabe com quem? Não é com você. É com a palavra dele. E se a palavra dele estiver em você, aí sim vai acontecer. Mas enquanto isso, enquanto a palavra de Deus não estiver dentro do seu coração, você cumprindo aquilo que o Senhor disse, sendo casa do Senhor, cuidando dessa casa como ele te chamou para cuidar, as coisas não vão acontecer. Amém? Pode voltar ao texto lá, por favor? Próximo. Por isso, diz a palavra, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Então eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Como está o seu trabalho, o que você faz? Você está satisfeito? Você tem visto o fruto naquilo que você faz no trabalho das suas mãos? Por que talvez não está vendo? Porque talvez tenha vindo seca da parte do Senhor para a obra das suas mãos. Talvez você tenha esperado muito, como a gente leu ali no verso anterior. Eu esperei muito. E talvez você tenha esperado muito, no verso 9. Mas veio a ser pouco. Não, mas eu creio.
Não, mas eu sei, eu consigo, eu posso, vai dar. Até eu vi o cara na internet dizendo, vai dar. É só ter pensamento positivo. Não, 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 não. Se a obra das tuas mãos não estiver alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, tudo é uma esperança vã. A Bíblia diz que o homem ele pode ganhar o mundo inteiro, mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? A Bíblia diz também, tem uma passagem, eu não anotei essa, mas tem um texto que fala que um homem, ele tinha muitas posses. E disse, eu vou construir um celeiro maior, porque eu tenho que guardar tudo que eu tenho. E aí, foi dito para ele, louco, tu é louco? E se amanhã te pedem a tua vida, o que tu vai fazer? Se amanhã te pedem, se amanhã chega o teu dia, o que tu vai fazer? Louco. Por quê? Porque o propósito e o coração está somente nas riquezas desta terra, nas coisas deste mundo. Porém, a sua vida, a minha vida aqui, a expectativa nossa é o quê? 70 anos? Talvez? Uns 80, talvez? Não sei. Mas e depois? A palavra de Deus diz que vem a eternidade. O seu tempo aqui é apenas de preparação para o resto da tua vida no Senhor, se assim você quiser. Ou melhor, não quiser, porque querer todo mundo quer, né? Se assim você se ajustar. Se assim você cuidar da sua casa, o seu tempo, o seu corpo, a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida. Se assim você entender que as coisas de Deus, elas precisam vir, como Jesus falou, em primeiro lugar. Quando nós entendemos esse princípio de Deus, as obras das nossas mãos, elas não mais serão amaldiçoadas. Não vai mais vir seca sobre a nossa vida, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, por causa do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, nós somos abençoados. O motivo da tristeza, gente, e das coisas que estão faltando, sabe por quê? Porque você não está sendo a pessoa que Deus te chamou para ser. Já parou para pensar nisso? Quem você realmente é? Por que você está aqui? Para onde você deve ir? Outra coisa, você também não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Por muito tempo eu corri e eu fugi do que Deus tinha para a minha vida. E eu nunca estava satisfeito. Ontem ainda minha esposa testemunhou a respeito disso. Nem saiu da minha boca, foi ela que falou a respeito disso, da minha vida. Porque eu estava fugindo, eu não estava fazendo o que Deus me chamou para fazer. E terceira coisa é porque você não está valorizando as coisas que Deus confiou a você. O que Deus te confiou? O que Deus colocou na tua mão? Se você não se você não faz e você não valoriza, está aí o motivo pelo qual muitas coisas na sua vida não têm satisfação, não têm alegria, não têm resposta. E Deus, Ele deseja abençoar. Olha o que aconteceu com Pedro, agora vamos lá para Pedro, Lucas 22, 31 ao 34. Agora voltando àquela história do início, quando Pedro chora, o que aconteceu que fez Pedro chorar? Olha o que diz a palavra. Jesus fala para Pedro, que é Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha isso, gente. Será que quantas vezes talvez Satanás pediu a tua vida para Jesus? É forte? Satanás, ele reclamou. E aí? Jesus, então, rogou por Pedro.
para que ele não desfalecesse na fé. Agora tu, pois, olha que palavra é essa. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tá, mas vamos lá, agora vamos ver. Isso aqui Jesus está falando, sabe quando? Alguns dias antes de Jesus ser morto e ressuscitado na Páscoa. Sabe quanto tempo Pedro andou com Jesus? Em torno de 3 anos. 3 anos andando com Jesus, Jesus fez assim, vai te converter. Pedro era um dos mais ousados. Pedro foi lá e pá! Cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. Pedro era inquieto. Pedro, ele estava sempre à frente. Quando Jesus falou, quem dizem que eu sou? Pedro, não, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, parabéns, estrelinha para ti. Eis que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Parabéns, Pedro. E Pedro estava em todas. Pedro expulsou demônio, Pedro curou gente, Pedro fez um monte de coisa. 3 anos Pedro andando, dormindo, comendo com Jesus. E aí Jesus fala para ele, vai te converter. O que diremos, pois, nós acerca de nós? Vai te converter. E quando tu te converter, o que tu faz? Cuida da tua vida. Quando tu te converter, agora sim, agora vai cuidar da tua vida, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar. Porque agora tu tem Deus. Não. Fortalece, ajuda, seja suporte dos teus irmãos. Incrível, né? E aí? Ele, porém, respondeu, Senhor, mas eu estou pronto. Capaz, eu estou com 3 anos contigo. Eu te conheço, eu expulsei demônio, eu cortei a orelha. Não, eu estou pronto. Eu estou pronto. Estou pronto para quê? Eu posso ir para a prisão e posso morrer contigo, Jesus. Nós é nós. Onde tu vai, eu vou. E o que acontece, gente? Jesus disse, rapaz, eu te digo, que hoje mesmo, 3 vezes me negarás que me conheces. Antes que... Vocês conhecem a história do galo, né? Antes do galo cantar. O galo canta quando, gente? 5 da manhã, né? Quem é da roça sabe, né? É 5 mais ou menos? É assim, né? É cedinho. É cedinho. Então, o que ele estava dizendo? Hoje, até amanhã de manhã, rapaz, tu vai me negar 3 vezes. E tu está dizendo que tu vai morrer, tu vai para a prisão comigo, tu está louco? Vai te converter. Gente, Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero te dizer uma coisa, que você estar nos lugares onde Jesus está, não nos faz um discípulo de Jesus. Você estar nos lugares onde Deus está, não vai te fazer um discípulo, uma pessoa salva, um cristão. Você ir à igreja não te faz um discípulo. Sabia disso? Você ir num congresso, você ir num evento gospel cristão, não vai te fazer um discípulo de Jesus. Não vai. Você ir numa vigília, não vai te fazer um discípulo de Jesus. Você ir num show gospel, não vai te fazer um discípulo de Jesus. Você ir ouvir um pregador conhecido, vai ter um agora daqui uns dias, né? Aí, nas redondezas. Não vai te fazer um cristão melhor. Não vai te fazer um discípulo de Jesus. Não vai. Não vai. Não vai te tornar um discípulo de Jesus ou um cristão de verdade. Pedro precisava primeiro
se converter. Não é o lugar, não é as pessoas, é você. É você. É você e Deus. Jesus, ele está pronto. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar. Ele diz: ó, você está ansioso? Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Vinde a mim, todos que estáis chorosos. Vinde a mim, todos que estáis amargurados. Vinde a mim, se você está sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Você é que tem que ir a Jesus. E não nos lugares que você acha que Jesus está. Não é nos lugares, não é nas pessoas. É em Jesus que você tem que ir. É Ele que salva. É Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que liberta. A solução para a vida e os problemas da tua vida, da tua insatisfação, da tua falta de alegria e do teu choro que está engolido aqui dentro, é só indo a Jesus que vai ter solução para a tua vida. Amém? Lucas 22, 56, olha o que diz. Entre mentes, uma criada, vendo e assentado perto do fogo, fitando, disse: este também não estava com ele? Está falando de quem? Pedro. E aí? Mas Pedro negava, dizendo: mulher, nem conheço Jesus. Que vergonha. E daí? Pouquinho depois, vendo outro, disse: também tu é um daqueles lá, né? Tu não é um daqueles lá que andava com ele? E Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. Não, eu nunca, não, eu não. E aí? E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse aqui, ó, verdadeiramente estava com Jesus, porque também ele é galileu, ele também estava lá. E aí, mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que tu está dizendo, tu está louco? E logo estando ele ainda a falar, o que aconteceu? E ele ouviu o galo. E ele engoliu o choro. E aí ele viu o que Jesus disse era a verdade. E daí? Então, voltando-se o Senhor, ele estava perto de Jesus. Jesus fez o quê? Fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe disser: hoje, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. E aí? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Como é que está teu coração? Quantas coisas o Senhor tem falado e você não tem dado ouvido? Quantas coisas você não tem atendido ao chamado de Deus, porque você tem cuidado somente da tua própria vida? E aí você olha, tenta, faz força, e você reclama e diz: como é que pode? O que está acontecendo? Por que a minha vida não vai? Por que não sai do lugar? Por que não decola? Olha isso, olha tudo que eu faço. Porque está cuidando da tua própria vida, enquanto você deveria estar fazendo e cumprindo o teu chamado. Qual o dom e o talento que Deus colocou para você e que você não está cumprindo? Quem você é que Deus já te falou e você não tem atendido? Deus, ele nos chama para um compromisso real. Quem é casado aí? Amém? Quem é casado há mais de 20 anos aí? Tem aí, não? Não é fácil, né? Eu sou quase 19. 19. É luta, não é? É desafio. Mas por que está todo esse tempo?
Porque tem compromisso. Porque ama. E Jesus falou que amar não é sentir. Amar é compromisso. É negar a sua própria vontade em favor do outro. Amar a tua esposa é não fazer só o que tu quer, é mais fazer o que agrada a ela também. Essa semana ela ficou bem faceira, né, amor? Até ela testemunhou ontem, ela disse assim, não sei o que aconteceu. Eu digo também não. Ela acordou com um café da manhã. Até eu me surpreendi comigo, né? Eu digo, ué? Esse cafezinho, torradinho, eu digo, oh. E ela, ué, o que deu? O que aconteceu? Tem algum problema? Eu digo, não, amor, tá tudo certo. Às vezes acontece um milagre, né? Amém, irmãos? Amém? Vai orando aí pelo varão, pela varoa, vai que, né? Amém? Amar não é só fazer o que tu quer, mas principalmente fazer aquilo que agrada o Senhor. Amém. A verdade, gente, é que o nosso coração só o Senhor conhece. E mais ninguém. Olha o que fala Mateus 15, do 7 ao 9. Dá para parar o relógio lá? Não. Não? Olha só, Jesus era suave, né? Vocês acham que às vezes eu sou brabo? Não. Jesus era mais. Ele começa assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Por quê? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hoje há uma deturpação, hoje há um engano de um evangelho carismático, de um evangelho, de um Jesus que é só love. Aleluia, glória a Deus, está tudo certo, pode fazer o que quiser, só que não. O evangelho, a palavra de Deus não é assim que funciona. Hoje a gente vê pessoas ensinando doutrinas que é, você pode tudo, vai que você pode, você consegue, vai, tu consegue, nada vai te impedir. Aí você pode dizer assim, mas pastor, a palavra diz, vamos ver o que a palavra diz? Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Olha o que a palavra diz então a respeito disso. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tá, então, pastor, se pode, pode, então pode tudo, sim, mas quem crê em quem? Jesus. O problema é que as pessoas estão fazendo os outros creem aonde? Em si mesmo. Foi o que o profeta Ageu falou, para de cuidar só da tua vida, o que o Senhor está falando para te fazer da tua vida. Tudo é possível ao que crê em Jesus. O que Jesus diz que tu tem que fazer? Se tu crê e tu fizer, tu pode tudo. Agora, no que tu está crendo? Não, no meu braço, esquece. No que tu está crendo? Não, no meu conhecimento, esquece. No que tu está crendo? Não, eu creio na minha faculdade, esquece. Por isso que está engolindo o choro, por isso que não está satisfeito, por isso que não vem as benesses, por isso que reclama para Deus, por isso que eu não entendo mais, nossa, não é mais, ó, aqui não é o meu lugar. Não vai achar lugar nenhum que satisfaz. Por quê? Porque continua não fazendo o que o Senhor quer, porque quer um evangelho carismático. Não, vai que tu consegue. Tapinha nas costas. Vai dar, vai.
vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai dar bom. E o outro texto que também vem de encontro a isso, Filipenses 4,13. Muito especial. Eu tudo posso, pastor, naquele que me fortalece. Tem na geladeira, né? Hã? Tem na geladeira, tem no carro, tem um monte de lugar. Agora põe ali o 11. Vamos entender o contexto do que Paulo está dizendo. Eu digo isto não por causa da pobreza. Da pobreza. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente na pobreza. Em toda e qualquer situação. E o que mais? Tanto eu sei o quê? Estar humilhado. Alguém gosta de ser humilhado aí, gente? Eu tanto sei lidar com a humilhação, como também sei lidar com a honra. E o que mais? E tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ser farto, como também de passar fome, e assim de abundância, como também de escassez. E aí ele diz: por isso, por causa dessa experiência, por causa dessa vivência, porque em todas estas coisas, Deus me fortaleceu, eu sei que tudo eu posso. Estão entendendo agora como funciona a palavra? Esses ditos evangelhos carismáticos, que tu pode, vai, que tu consegue, não, meu querido, entenda o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Cuida das coisas do Senhor, entenda o que o Senhor quer para a tua vida, que o mais Ele vai fazer. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que o mais Ele vai cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família. É isso que o Senhor está dizendo. Olha que diz lá em Salmo 1, do 1 ao 6, ele deixou esse modelo para nós. O modelo de como nós podemos ser pessoas bem-sucedidas. E ele diz, se você quer ser uma pessoa feliz, não uma pessoa triste, não uma pessoa que está com o choro engolido, né? Não uma pessoa insatisfeita, faz isso. O homem feliz, ele não anda segundo o conselho do ímpio. A quem você tem pedido conselho? O homem feliz, o homem satisfeito, o homem de Deus, ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele também, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que zombam, aqueles que falam mal, aqueles que só pensam em fazer coisa errada, aqueles que só querem o que não deve. O homem feliz, ele faz isso. E antes de todas essas coisas, o seu prazer, antes dele se portar dessa maneira, antes dele ter essa consciência de que é assim que ele deve viver, o que ele faz, o que ele aprendeu? Que o prazer dele, que a vontade dele, que a vida dele, está na lei do Senhor, a palavra de Deus. E nela, ele faz meditação, dia e noite. Que maravilha, gente. Ele entendeu que o que Deus tem para a vida dele é melhor do que as pessoas que às vezes vão se infiltrando na nossa vida de uma maneira muito sorrateira. Vão te dando conselhos errados. Não, mas não presta. Não, mas isso não é legal para ti. Não, tu viu o que falou de ti? Olha o teu chefe. Fazendo você quebrar princípios. Fazendo você deturpar valores. Fazendo você ter atitudes erradas, para que você, e não ele, você, perca a bênção de Deus sobre a sua vida. E o que mais? Ele também é conhecido, ele é reconhecido como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá fruto, e cuja folha nunca murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido.
olha que maravilha de pessoa é essa. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Está aqui uma instrução. Está aqui para a sua vida um método que funciona. Está aqui para a sua vida um modelo que Deus deixou no Salmo número 1, o primeiro Salmo, para que nós possamos aprender a viver da maneira correta. E olhando para esse modelo, qual é o modelo que você tem vivido? E aí compara o resultado do que aqui está dizendo, que ele vai ser bem sucedido com o resultado que você está tendo. Sabe o que a gente faz aí? Eu não estou tendo esse resultado, pastor. Então volta para trás, volta no verso 1 e começa de novo. Eu não vou me assentar mais na roda dos escarnecedores. Eu não vou mais agora escutar o conselho dos ímpios. Agora chega. Isso aqui não me serve mais. Vou parar de ler jornal, como é que é programa de televisão lá mesmo, que é sangue puro. Da Atena, da Atena, sei lá, balanço geral, né? Esses dias eu fui num negócio, um comércio, cheguei lá, olhei assim, balanço geral, digo, meu Deus, o que tu está fazendo com isso aí ligado no negócio? Eu pensei, do que está se alimentando? E morreu, e deu tiro, e não sei o que, e lá roubou. Eu disse, que isso? Bom alimento, né? Está vendo, gente, como a gente vai, de uma maneira muito sutil, perdendo a bênção de Deus na nossa vida? Amém? Eu teria muitas outras coisas para falar aqui, mas eu vou ler só mais um texto para nós finalizar. Ageu 1, 12 e 14. Voltando então para Ageu, o que acontece nesse momento quando o profeta, ele exorta o povo, e ele diz para o povo, olha, vocês estão cuidando da sua própria vida, e por causa disso vocês não estão sendo bem-sucedidos, por causa disso tudo que vocês fazem não permanece, não prevalece, não prospera, não dá fruto. E quando Ageu falou isso, Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sacerdote, eles falaram para todo o povo, e aí diz ali, e todo o resto do povo atendeu a voz do Senhor. E quando eles atenderam a voz do Senhor, e as palavras do profeta Ageu, o povo começou a temer diante do Senhor. O temor a Deus é que faz nós começarmos a obedecer a Deus. O temor a Deus é o que diferencia a pessoa que ela é bem-sucedida da que não é bem-sucedida. O temor a Deus é que diferencia a pessoa que busca as coisas do reino de Deus, daquela que busca do reino das trevas. O temor a Deus é que diferencia a pessoa que alimenta somente a sua carne, daquela que alimenta o seu espírito. O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria. E para que nós precisamos ter sabedoria? Para nós termos uma boa gestão da nossa vida. Como está a gestão da sua vida? Como estão os resultados da sua vida? Será que está como Pedro, que quando o Senhor botou os olhos dele, diz assim, meu Deus, o que eu fiz? E é o que o Senhor está dizendo nessa noite. Pela palavra dele, se você não entendeu isso ainda, revise, como diz o Senhor aqui nessa palavra, considera o teu passado. Considera o teu passado. Porque hoje o Senhor, Ele está nos chamando. E o próximo texto. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco. Quando o povo passa a reconhecer, a ouvir a Deus e temer a Deus, o Senhor, Ele é contigo. Tu imagina, o próprio Deus está contigo o tempo todo.
É isso que acontece com aqueles que têm temor a Deus. Quando ele abre a sua boca, Deus responde. Quando ele tem necessidade, Deus atende. Quando ele precisa de socorro, o Senhor está com ele. É isso que acontece com as pessoas que têm o temor do Senhor. E aí, no 14, o Senhor então fez o quê? Quando eles entenderam isso, quando eles creram nisso, quando eles reconheceram o Senhor despertou o espírito. O Senhor fez eles acordar. O Senhor fez eles abrir os olhos. O Senhor fez eles a começarem a ver, enxergar com os próprios olhos. E aí lá no final diz, e eles então vieram. E eles então começaram, se dispuseram, decidiram a fazer o quê? A trabalhar na casa do Senhor, a restaurar a casa do Senhor. Você precisa de restauração na sua vida?